E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 24ª aula do curso de farmacologia, vamos falar agora dos antagonistas muscarínicos. A gente vai dedicar algumas aulas a estes fármacos e eles também vão atuar nos receptores muscarínicos. Só que, diferentemente dos agonistas muscarínicos, os antagonistas muscarínicos são os bloqueadores desses receptores. Então vamos começar falando aí destes fármacos. Então, especificamente nessa aula, eu vou dar as considerações gerais das ações desses fármacos no organismo, vou mostrar quais são os fármacos antagonistas muscarínicos disponíveis na terapêutica e vou falar um pouquinho do mecanismo de funcionamento e as respostas paradoxais que estes fármacos podem desencadear, que eu vou explicar para vocês no fim desta aula, beleza? Então, vamos começar aqui falando o seguinte, que os antagonistas muscarínicos são fármacos capazes de bloquear os efeitos da sinalização da acetilcolina nos receptores muscarínicos através de sua inibição. Eu não comentei com vocês em aulas anteriores, mas os agonistas muscarínicos também são chamados de agentes parasimpatomiméticos, que eles mimetizam a resposta do sistema nervoso parasimpático. Os antagonistas muscarínicos são denominados de agentes parasimpatolíticos, que vão bloquear o efeito da resposta mediada pelos receptores muscarínicos. Então, se os agonistas ativam, os antagonistas bloqueiam. E existem vários efeitos terapêuticos que estes fármacos podem desencadear no organismo. E aí, a gente tem aí alguns tipos de fármacos da classe dos antagonistas muscarínicos, que, no geral, são três em específicos. O primeiro de todos são os alcaloides naturais, que essas drogas elas são isoladas de plantas, os derivados semissintéticos e os derivados sintéticos. Vamos começar falando os nomes aí dos alcaloides naturais. Na terapêutica, nós temos aí duas drogas em especial, que é a atropina e a escopolamina. A atropina é o fármaco de referência dos antagonistas muscarínicos. Foi o primeiro descrito, que foi isolado de uma planta chamada de Atropa belladonna, e aí essa atropina ela tem um efeito de bloqueio da resposta de todos os receptores muscarínicos. Ela é uma das mais utilizadas. Falando dos derivados semissintéticos, ou seja, extraiu-se das plantas os antagonistas muscarínicos e foi feito algumas modificações químicas para que eles pudessem ter uma ação mais prolongada, um efeito mais evidente. Então nós temos aí a homoatropina, o nitrato de metilatropina e o brometo de metilescopolamina. Esses três fármacos são derivados aí da atropina ou da escopolamina e tem algumas modificações químicas, a incorporação de um radical metil para ter alterações aí no tempo de duração ou no seu efeito biológico. E falando agora dos derivados sintéticos, que eles não são derivados da atropina e da escopolamina, mas têm respostas de bloqueio dos receptores muscarínicos, que são a pirenzepina, o ipratrópio, o tiotrópio, a tolterodina, a oxibutinina, a fesoterodina e a tropicamida. Todos esses fármacos são utilizados na terapêutica e cada qual tem o seu efeito terapêutico que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Bom, falando agora do mecanismo de funcionamento, a gente vai trabalhar como essas drogas funcionam a partir da resposta de bloqueio dos receptores muscarínicos. É super simples. Então vamos supor aqui um tecido com um receptor muscarínico em questão. Quando nós temos a acetilcolina, ela vai sinalizar nesse receptor para desencadear um efeito biológico. No caso do uso dos antagonistas muscarínicos, eles são capazes de bloquear a resposta do receptor muscarínico. Logo, todo o efeito que seria realizado pela sinalização da acetilcolina nos receptores muscarínicos será bloqueada. Então, nós teremos um efeito parasimpatolítico, um bloqueio da resposta parasimpática. E terapeuticamente falando, o bloqueio da resposta parasimpática pode ser útil em uma série de ocasiões terapêuticas. E uma observação importante que a gente tem que falar é que, em muitas ocasiões, os efeitos dos antagonistas muscarínicos podem apresentar efeitos paradoxais, que eu falei para vocês no começo da aula, que são os efeitos derivados à ação agonista. O que isso quer dizer? Que os efeitos dos antagonistas muscarínicos eles podem desencadear uma resposta semelhante aos agonistas. Para a gente entender como isso funciona, a gente tem que dar uma olhadinha aqui nesse esquema. Então, como os antagonistas muscarínicos terão uma resposta paradoxal?
Para tanto, a gente tem que saber que nós temos receptores muscarínicos nas regiões pré-sinápticas e pós-sinápticas. Então, nestas regiões pré-sinápticas, nós temos os neurônios pós-ganglionares, que vão receber uma sinalização para liberar essa acetilcolina lá nos receptores muscarínicos pós-sinápticos, onde eles estão presentes nos tecidos. Veja aqui, se nós aumentarmos o teor de acetilcolina e eles sinalizarem nos receptores muscarínicos pré-sinápticos, nós teremos uma diminuição da liberação de acetilcolina para os receptores pós-sinápticos. Isso nós teremos uma diminuição da resposta parasimpática. Caso nós administrarmos antagonistas muscarínicos e eles sinalizarem nestes receptores pré-sinápticos, nós teremos um aumento da liberação da acetilcolina para sinalizar lá nos receptores pós-sinápticos. E com isso, nós teremos um efeito paradoxal, ou seja, o antagonista muscarínico promove um aumento de liberação de acetilcolina para sinalizar nos receptores pós-sinápticos, que estão presentes nos tecidos, e com isso desencadear uma resposta agonista. Claro que tudo isso vai depender da concentração e da potência do antagonista muscarínico que nós estamos avaliando. Além disso, também da capacidade dele chegar até esses neurônios pós-ganglionares que têm os receptores pré-sinápticos. Beleza, pessoal? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquecem nunca de dar o joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E não esquece de se inscrever no nosso canal e participar lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. E não esquece também de se inscrever no canal do YouTube e participar da página dos nossos queridos parceiros, o professor Rogério Gozzi, o Diego Barros, do Medicina Resumida, e o Kainan Max, do canal de Biociências. E participa lá também da página da nossa parceira Paula Clabon, de Nutrição como um Modo de Vida. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.